palavra que Deus colocou no nosso coração tem tudo a ver com aquele primeiro momento. E eu queria que você pensasse sobre isso. Eu vou retomar um pouquinho só aquela primeira chamada que fiz e a gente vai entrar no sermão. Por quê? Porque às vezes, só às vezes, tá? Parece-me que o povo de Deus, o povo cristão, de modo geral, parece-me que às vezes o povo está meio, alienado. Nós viemos à igreja, eu vou explicar isso, nós viemos à igreja, nós adoramos, nós cantamos, mas parece que quando nós saímos daquela porta ali para fora, esquece tudo, parece que apaga tudo. E ontem eu falava com uma pessoa, com algumas pessoas, o povo de Deus deve ser o povo mais bem informado, o povo mais inteligente, o povo mais sábio. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que crente é mais inteligente que os outros? Sim e não. Como é que é isso, então? Sim, porque nós temos o Espírito Santo. E não porque nós somos iguais a toda a gente. Ser humano é tudo igual. Não tem ninguém mais especial, mais espiritual, mais... Não existe isso. Às vezes, calhar, alguns olham para o pastor, não, mas olha, o pastor... Por isso que o PIBcast é bom, porque revela quem nós éramos antes de Jesus nos encontrar, irmãos. E vocês vão ver, é tudo igual. E quem já ouviu a minha história, eu já contei isso, né, irmãozinho? Eu estava lá no quarto escuro. Para quem não sabe, eu era autista. Ficava trancadinho no quarto, igual um doido. Assim ficava. Ih, pastor, irmãos. Fiz um monte de besteira como toda a gente. Então não tem ninguém mais espiritual, não tem ninguém mais nada, nós somos iguais. Mas o povo de Deus tem que ser o povo mais bem informado. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos orienta. Então, não podemos sair por aquela porta, irmãos, e esquecermos tudo o que ouvimos. Muito pelo contrário. Você precisa chegar no seu trabalho e se lembrar que você é um agente de transformação. Então, se você chega lá, por exemplo, seu patrão, a sua patroa, seja quem for, está irritado, começa a gritar, começa a falar, é burro, não sabe fazer isso, sabe trabalhar. Eu vou usar uma expressão aqui, não me perdoe, mas está endemoniado. Aí o que você vai fazer? Não. Você tem a resposta. Jesus é a resposta. Pastor, mas nem me permite que fale. Você não precisa falar, você só precisa orar e se posicionar. Quando você entrar no lugar de trabalho, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito maligno que está perturbando, inclusive meu chefe, minha chefe, eu mando embora desse lugar. Senhor, usa a minha vida de alguma forma para alcançar o coração dele, o coração dela. Comece a orar pelos seus vizinhos. Você tem um vizinho que te perturba? Você tem um vizinho que fica andando sapateando? Lembrei. Ora! Senhor, todo principado que está nesse vizinho, eu mando embora desse lugar. Irmãos, eu estava ouvindo a história, eu não quero expor, eu estava ouvindo a história de uma pessoa, não vive na parte de cima, não, vive no andar de baixo, e fica andando e perturba até quem está em cima. Você tem alguém andando no andar de cima, tudo, quer dizer, tudo bem, não, é entre aspas, né? Mas até se entende. Agora, você tem alguém andando no andar de baixo, que o barulho que faz perturba quem está em cima, você tem que orar. Se eu não aceito isso. Irmãos, nós somos agentes de transformação. Então, por isso que eu quis retomar um pouco do que falei, por quê? Não faz sentido nenhum nós viemos à igreja todos os domingos, adorarmos a Deus, ouvirmos a palavra de Deus, você louva a Deus, e você sai e continua a viver do mesmo jeito. É isso que vos quero dizer. Então, inclusive, muito mais importante do que eu vou ministrar aqui nessa manhã, daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar, não é o que eu vou falar. Até porque, se calhar, o que eu vou falar não tem nada de novo. Mas é o que você vai decidir fazer com o que você vai ouvir.
Você está entendendo? Muito mais importante do que o pastor vai pregar, seja, e nesse momento sou eu que estou aqui, mas poderia ser o pastor Marcos, poderia ser a pastora Simone, poderia ser qualquer outro pastor, em qualquer outra igreja. Muito mais importante do que um pastor que está a ministrar, é o que nós vamos decidir fazer com o que estamos a ouvir. Pergunta para quem está do seu lado, o que você vai fazer com o que você vai ouvir? Não precisa responder, não. Amém, irmãos? A palavra que Deus colocou no nosso coração. Corações em chamas. Eita Deus. Tem alguma coisa queimando dentro de você aí? Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Deixa eu abrir aqui meu telemóvel para me ajudar. Lucas, capítulo 24, nós vamos ler do verso 13 até o verso 35. Você vai entender já já por que o seu coração precisa ser incendiado. Eu sei que hoje, aliás, eu estava até com frio quando saí de casa. Eu ia dizer que sei que está uma manhã fria, mas eu estou falando para vocês sério, já estou começando a sentir calor, já estou querendo tirar esse paletó. O coração já começou a queimar, irmãos. Desde quando nós começamos a adorar aqui hoje pela manhã, o coração começou a queimar. E a minha oração é para que o seu coração seja incendiado. Seu coração esteja em chamas. E eu quero ler essa palavra primeiro com você. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 35. Eu quero te contar essa história. E depois nós vamos refletir um pouco sobre ela. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo que havia acontecido. Iam eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam fechados e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, e já hoje, o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó tolos, tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu.
os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Feche os seus olhos, por favor. Põe uma de suas mãos sobre o seu coração, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque foi naquele momento que o Senhor partiu o pão, que os olhos daqueles dois homens foram abertos e eles puderam reconhecer o Senhor. O coração deles, Senhor, ardia. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, talvez nós tenhamos aqui pessoas que os corações estão frios. Os corações não ardem mais, Senhor. Se calhar, as lutas, as tristezas, as decepções fizeram com que o coração dos teus filhos se esfriasse. Mas nós queremos clamar ao Senhor nessa manhã. Corações em chamas, Senhor. Que os corações dos teus filhos voltem a queimar. Que os olhos espirituais deles sejam abertos. Pai, nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. Nós vamos partir o pão como Jesus fez. Que os olhos espirituais dos teus filhos sejam abertos, para que os vossos corações voltem a queimar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Primeira coisa que eu quero falar com vocês é que o seu coração precisa voltar a queimar. Eu não sei se o seu coração está em chamas. E se não estiver, creia, Deus pode voltar a incendiar o seu coração. Se não estiver, eu não sei por que não está. E a gente pode, às vezes... Obrigado, filha. Deus te abençoe. E a gente pode, às vezes, ficar tentando imaginar quais são as razões pelas quais o nosso coração se esfriou. E sabe qual é a maior tragédia disso? É que, se calhar, nós perdemos mais tempo e gastamos mais energia tentando descobrir, tentando perceber por que é que o nosso coração se esfriou, do que investindo tempo com Deus para que os nossos corações voltem a queimar. Esse é o ano do secreto. E eu louvei a Deus pela vida da minha filha ali, Ingrid, tem feito um excelente trabalho. Vocês podem perceber que até nos anúncios há uma harmonização e tudo. Eu vejo os anúncios, eu lembro do secreto. Eu fico lembrando do secreto o tempo todo. Eu acho que ela conseguiu atingir o objetivo. E por que que a igreja, eu até brinquei, irmãos, nós vamos começar com jejum e vamos terminar com feijoada, e é verdade. Mas por que que a igreja tem essa preocupação? De toda a primeira semana do mês, por exemplo, fazemos uma semana de jejum e oração. De agora às terças-feiras, todas as terças, separarmos as terças para jejuarmos e orarmos.
para que nós possamos manter os nossos corações aquecidos. Por que fazemos isso? É por isso. Irmãos, todos nós sabemos disso. Por isso que eu falo, o crente é a pessoa mais inteligente, ou deveria ser a pessoa mais inteligente da face da terra. Qual o crente que não sabe, por exemplo, que no mundo tereis aflições? Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo? Então repete comigo, no mundo eu vou ter aflição. Então por que eu reclamo quando a aflição vem? Ai, pastor, você é sadomasoquista. O Senhor tem misericórdia de mim. Não, irmãos, eu não sou sadomasoquista. Muito pelo contrário. O que eu fico tentando, às vezes, é imaginar essas histórias. E eu acredito que é por isso que o Espírito Santo colocou no meu coração compartilhar essa história com você. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, a gente ora, sei lá, por isso que eu falei no início, parece que a gente está desconectado. Porque quem não sabe que no mundo nós teremos, todos nós, Jesus disse isso lá no Evangelho de João, no mundo tereis aflições, mas a gente esquece a outra parte. Mas, alguém já falou aí, mas tem de bom ânimo. Porque ele vai dizer, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E em Jesus você pode vencer também. Então olha para quem está do teu lado e fala, para de chorar. Para de chorar, para de reclamar. Chora não. Aguenta firme aí, pá. Fica firme. Irmãos, no mundo a gente vai ter aflição, a gente vai ter luta. Olha para essa história. Olha só como as coisas funcionam. Vamos lá. Lucas capítulo 24, verso 3. Nesse mesmo dia. O que é esse mesmo dia, irmãos? Não falem todos juntos. O que é o mesmo dia? E é interessante isso. Quando Lucas quer enfatizar que as coisas estão acontecendo no mesmo dia, ele diz, no mesmo dia. No mesmo dia é o domingo. É o domingo que Jesus ressuscitou. E a gente precisa perceber o que está acontecendo nesse momento. O texto vai ficando mais claro, e talvez eu me torne repetitivo em alguns momentos, já peço perdão antecipadamente. Mas havia toda uma expectativa em uma nação. Na nação de Israel, havia toda uma expectativa de que viria um Messias, de que os libertaria de toda a opressão, de todo o jugo. Primeiro do Império Romano, que governava naquele momento sobre aquela nação. Depois, espiritualmente falando, do Império das Trevas. Mas é interessante que eles não, parece, por isso que é coisa mesmo do ser humano, né? Parece que eles não estavam percebendo que Jesus estava falando o tempo todo. E nesse mesmo dia, no domingo que Jesus ressuscita, estão lá dois indo para uma aldeia chamada Emaús. E eu anotei aqui para não esquecer, que é muito interessante. Eles saíram da cidade de Jerusalém. Jerusalém significa cidade da paz. E vão para uma aldeia chamada Emaús. E Emaús significa cidade de águas quentes. Isso te diz alguma coisa? Eu amo morar nesse lugar divertido, porque tem coisas que só tem aqui, aí a gente pode fazer uns paralelos, e eu já lembro da poça da Dona Beija, já lembro de eu entrando naquela poça, água quente, oh Jesus, teu coração tá frio? A poça da Dona Beija, não é disso que eu estou falando, isso é só para descontrair, mas é só para você perceber. É sério, essas coisas são engraçadas, mas ao mesmo tempo elas são sérias. Porque eles estão saindo de Jerusalém, que significa cidade da paz.
E eles estão. A gente não tem, o texto não diz claramente por que é que eles saíram da bendita cidade de Jerusalém. Mas o texto nos mostra o que está acontecendo. E uma das possibilidades pelas quais eles saíram da cidade de Jerusalém e foram para essa aldeia chamada Emaús, alguém vai dizer, porque o filho deles morava lá, os netinhos estavam lá, enfim, seja lá o que for. Não, irmãos, uma das possibilidades, senão o autor do texto bíblico não colocaria, inclusive, o nome da cidade, Emaús, cidade de águas quentes. É possível que, de alguma forma, eles estivessem a se sentir, sério, frios. Os corações deles estavam frios. E por quê? É o domingo da ressurreição. Jesus ressuscitou. Só que acredite, eles ainda não perceberam. Nós temos a história pronta. E nós olhamos para trás e vemos toda a história de Jesus. Mas eles estão vivendo a história. Estão vivendo. Aquele é o domingo que Jesus já morreu e ressuscitou. Eles sabem que as mulheres foram lá, porque ele diz, vocês ouviram, eu li o texto, ele diz, olha, as mulheres estiveram lá. Eles até falaram lá, que foram lá e de repente viram um anjo, acho que é uma coisa assim, tipo, uma coisa meio esquisita. E o anjo disse até que ele tinha ressuscitado. E teve até uns homens que também foram lá, né? O senhor sabia? Eles foram os homens lá no buraco, e não tinha, mas ninguém viu ele. O que esses dois camaradas querem dizer com essa expressão? Ninguém viu eles. Eles não acreditaram. Os corações deles estavam frios. E uma das possibilidades, por isso que eu disse, o texto não diz por que é que esses homens saem de Jerusalém e vão para Emaús. A gente não tem essa informação. Mas uma das possibilidades é que eles haviam perdido a esperança. Afinal de contas, Jesus era o Messias. Era a pessoa esperada que transformaria a nação. Mas Jesus morreu. E agora? Você tem colocado a sua esperança em quem? Ou no quê? Porque o que está acontecendo aqui, irmãos? Eles ainda não perceberam quem é Jesus. Eu sei que às vezes é difícil a gente fazer esse exercício, porque a gente tem a história. E às vezes nós ficamos assim, poxa, mas se era Jesus, por que eles ficaram assim? Pois é. Mas esses dois homens que saem da cidade de Jerusalém, e eu não vou entrar na questão dos 60 estádios ali não, viu? Mas vão para o caminho de Emaús, eles representam a própria humanidade. Às vezes o nosso coração se esfria e a gente acha que é o lugar. E você quer sair de um lugar e quer ir para o outro. Porque você acredita que se você sair de um lugar e for para o outro, as coisas vão mudar. E nada se muda por fora quando não se muda por dentro. Primeiro tem que mudar aqui dentro. Há pessoas que mudam de tanta coisa. Há pessoas que terminam casamentos, relacionamentos que poderiam ser abençoados. Há pessoas que saem da igreja. Há pessoas que mudam de casa, acreditando que é o exterior. E eu vos digo, não é o exterior. É o interior. Deus precisa mudar você por dentro. E esses homens precisavam de uma mudança interna, não externa. De novo, nós não temos a informação exata por que é que eles saíram daquela bendita cidade. Mas a informação que nós temos é que eles saíram daquela cidade. A continuação do texto. Olha só, eles iam falando entre si a respeito de tudo o que havia acontecido. Inclusive, faziam perguntas um ao outro. Sobre o que é que eles vinham falando? O que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Jesus, profeta, Messias, ungido de Deus, prometido por toda a gente, por todos os profetas, para salvar toda a gente, havia morrido. E já se faziam 3 dias. Eles vinham falando sobre isso. E é engraçado porque Jesus se aproxima deles. O próprio Jesus se aproximou
e ia com eles. Põe o verso 46, por favor. Põe o 46. Perdão. Põe o seguinte daquele, perdão, Sandro. É o 16. Não é o 46. Os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Você fica olhando, tenta imaginar essa história. Os dois estão caminhando, falando sobre Jesus. Sobre Jesus. Provavelmente, poxa, mas ele não disse. Lembra que eles eram discípulos, eles eram seguidores. Não estamos falando aqui de dois incrédulos. Vai que eles eram até membros da PIB. Os caras eram membros da PIB, estavam lá, iam lá, conversando. E falando, pô, você viu o culto domingo, cara? Foi show, o culto bombou, aí tava uma unção tremenda, um movimento, o Espírito Santo falando, e Jesus, que é o cara sobre quem eles estão falando, se aproxima e começa a caminhar com ele. E aí? Então, e aí, sagrado? Tá tudo bem? O que vocês estão falando aí? Não, cara, a gente está falando sobre Jesus, coisa e tal. Você não sabe? Como você não sabe? Irmãos, eles estão falando sobre Jesus. E Jesus aparece. Mas eles não conhecem Jesus. De novo, eu não vou entrar nas questões teológicas. Mas se a aparência de Jesus era corpórea, se não era corpórea, se era diferente, Jesus estava com o corpo glorificado. Irmãos, existe uma série de pormenores teológicos e não vale a pena a gente ficar aqui, mas eu poderia depois, viu, Ana, eu sei que você gosta, eu poderia depois explicar para vocês, passo a passo, inclusive a respeito do corpo glorificado. Que corpo é esse que Jesus aparece entre eles? É uma boa pergunta. Porque ao mesmo tempo que Jesus pode comer, e ele vai comer, ele também passa por paredes fechadas. Ele chega em um lugar onde... E vai acontecer, vocês vão ver ali, final da história. Quando os olhos dele são abertos, Jesus simplesmente desaparece. Como assim? Mas nós não vamos entrar nesses pormenores, porque tem coisas mais importantes. E o mais importante é que eles falavam sobre Jesus, andavam com Jesus, mas não reconheceram Jesus. Isso é importante. Por quê? Seu coração está queimando? O meu está. O meu está. Sabe qual é o grande perigo? É que a gente pode falar sobre Jesus. A gente pode ensinar sobre Jesus. A gente pode andar com Jesus do lado. Cara, isso é loucura. Você pode andar com Jesus do lado, do teu lado. Você vai andando, Jesus está junto com você. Só que você não reconhece Jesus. Que isso, pastor? Está doido? Eu queria estar, mas parece que eu não estou, não. Porque é isso que o texto... Não é isso que está escrito, irmãos. Eu só estou traduzindo para ficar mais fácil para você entender. Mas não é isso. Pelo menos para mim parece que é. Então não adianta você ser membro da PIB. Não adianta você professar uma religião cristã. Uma das coisas mais complicadas, às vezes, de nós conversarmos com as pessoas, é que as pessoas, não, mas eu já tenho uma religião. Eu não falo porque eu sou educado, mas dá vontade de perguntar, e daí? Bem feito. O problema é teu. Que você tem uma religião. E se calhar esse é o problema mesmo. É que você tem uma religião. Esse é o problema. Talvez se não tivesse, fosse melhor. Porque a gente tem religião, mas a gente não conhece Jesus. A gente tem religião, mas a gente não reconhece Jesus. A gente fala sobre Jesus, a gente ensina sobre Jesus, a gente anda com Jesus, mas nós não conhecemos Jesus. E o que adianta? E isso não é novidade, irmãos, e não é o texto isolado da Bíblia. Porque lá em Mateus 7, Jesus diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas, nós tiramos gente do crack, das drogas, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo outro. E Jesus vai dizer assim, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim. Para lá. Irmãos, essa, se calhar, é a palavra mais triste que um ser humano pode ouvir quando a gente chegar no reino de Deus. Tenta imaginar o que é você ouvir de Jesus. Cara, não te conheço.
Não te conheço. Desculpa lá. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque os olhos daqueles homens estavam fechados. Como que fechados? Para que não o conhecessem. De alguma forma, apesar de serem discípulos de Jesus, de ensinarem sobre Jesus, de estarem fazendo perguntas um para o outro sobre Jesus, de andarem, de Jesus se aproximar, Jesus se aproxima. Eu fico imaginando essa cena. Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com eles. Os olhos deles parece que ainda estão fechados e eles não conseguem reconhecer Jesus. E eu comecei a pensar, confesso, o que poderia fazer, irmãos, com que a gente falasse sobre Jesus, ensinasse sobre Jesus, ministrasse Jesus na vida das pessoas, usando o outro texto de Mateus, curasse enfermos, desse vida para mortos, expulsasse demônios. Você faz um monte de coisa e você não reconhece Jesus. O que poderia fazer isso? Me ajudem. Não tem intimidade. E por que eu não teria intimidade com ele? Mais do que isso. Se a gente olhar para esse contexto, um dos problemas é a incredulidade. E eu não sei porque Deus tem falado muito no meu coração a história daquele homem que tem um filho endemoniado e leva o seu filho para os discípulos não conseguem expulsar, ele chega para Jesus, mestre, se o senhor, eu levei eles para os teus discípulos, eles não conseguiram, se o senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus diz para ele, tudo é possível ao que crê. E ele diz assim, mas eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Eu falei, pô, como assim? Você está dizendo que você crê? Aí você, eu creio, mestre, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Espera aí, você crê ou não crê? Pergunta para o coleguinha que está do teu lado, você crê ou não crê? Porque, irmãos, às vezes a coisa é assim, a gente crê, mas não crê. Por isso os nossos olhos estão como que fechados. Por isso eu posso saber muito sobre Jesus. Eu posso ensinar sobre Jesus. Eu posso fazer perguntas como eles faziam sobre Jesus. Eu posso falar sobre Jesus, mas eu posso não conhecer Jesus. Porque o maior problema é a incredulidade. Por que às vezes nós enfrentamos problemas na nossa própria caminhada? Por que às vezes o diabo ainda perturba alguns com vozes? Quando a palavra do Senhor diz, mais forte é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, quando começar a te perturbar, fala, ô Satanás, para, conversa é essa? É simples assim, irmãos. Não é isso? Você não crê? Então, por que você está temoroso, você está angustiado, você está amargurado? E aí? Crê ou não crê? Como é que é? Porque se crê, crê. Eu lembro a história de um pastor, ele contando. Ele estava um dia dormindo e, de repente, começou a ouvir barulho na casa. E ele começou a orar. E ouvia barulho. E um negócio estranho. E ele, já viu aquele tipo? Só faltava aquela pô, agora dava para colocar aquela trilha sonora. Aquela coisa assim de espanto. E ele ouvindo os barulhos, que coisa estranha. Aí, de repente, levantou, olhou. Cara, estava lá. O Beelzebu. O demônio em pé. Aí diz que ele olhou e falou assim, ô Satanás, eu quero dormir, para de fazer barulho. Ele deitou e virou para lá. Isso é crer. Não tem... o diabo! Irmão, se você estivesse dormindo, tivesse barulho na sua casa, de repente você abre o olho e está lá a imagem do Satanás. O que você faria? Irmãos, a gente tem que ter esse discernimento. A Bíblia não diz maior é o que está em nós do que o que está no mundo? Então, se você se deparar com uma imagem, que é a imagem de Satanás, você fala, tu já foi vencido na cruz, rapaz, está fazendo o que aí? Para de perder tempo, rala, vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora.
Anda, anda. Anda cá. Anda cá, vamos embora. É isso. E não precisa, em nome de Jesus, sai, Satanás. Não precisa disso, irmãos. É dar uma ordem. Simone e eu lembro, a gente foi rabo de peixe. Uma pessoa estava endemoniada, um homem, e a mulher nos pediu para ajudar, isso tem alguns anos. E nós chegamos lá, o demônio usava a mão do próprio homem para pegar, eu vou matar ele. E a mulher começava a chorar, começava a gritar. E Deus nos deu um discernimento, e nós falamos, olha, está fazendo isso porque a senhora está acreditando no diabo. Que é isso, pastor? A senhora precisa acreditar no que Deus diz. E foi muito engraçado. Virei para ele e falei assim, Satanás, mão para trás. Vou com a mão para trás. Você é um mentiroso, você não pode matar ele, você sabe que você não pode matar ele. Porque a vida dele pertence a Jesus. Só Deus tem o poder de dar e de tirar a vida. Você não pode matar. Vai-te embora em nome de Jesus. Acabou a conversa. É dar uma ordem. Não precisa fazer show. Deus não faz show, irmãos. Agora, por que às vezes a gente tem problemas com isso? Porque a gente crê, mas não crê. Exatamente, claro que isso é uma situação mais drástica. Mas eu estou falando do seu dia a dia. Eu estou falando dos problemas que você vive na sua casa. Eu estou falando das dificuldades que você tem no seu trabalho, se calhar que você tem com seus vizinhos, seus colegas de trabalho, as pessoas que convivem perto de você. Você fala de Jesus, você ensina sobre Jesus, você anda com Jesus, mas parece que seus olhos estão fechados e você ainda não conhece Jesus. Quando você tem que ministrar uma palavra, quando você tem que usar com autoridade, você começa, ai meu Deus, chama o pastor, vamos orar para me chamar o pastor para orar por mim. Ai Jesus, não, irmãos. Pode chamar, não há problema nenhum em chamar, mas a questão é se eu conheço Jesus, se eu realmente acredito em Jesus, então eu preciso exercer essa fé. E esses dois homens que caminhavam, que deixaram a cidade de Jerusalém, estavam indo para Emaús, deixaram a cidade da paz, estavam indo para uma cidade de águas quentes. Eles falavam sobre Jesus, eles ensinavam, eles perguntavam, e Jesus se apresenta, eles não conhecem. E é engraçado na história que Jesus pergunta para eles, que palavras são essas que vocês estão trocando? Sobre o que vocês estão falando? Diz-me aí. E tem depois essa expressão do verso 17, eles pararam entristecidos. E nesse caso, na versão que está ali, Jesus faz a pergunta, e por que estáis tristes? De novo, por que eles estavam tristes? Porque eles tinham expectativas. Eles tinham expectativas. E as expectativas foram frustradas. Mas atenção, as expectativas não haviam sido frustradas. Como não, pastor? Jesus morreu. Sim, mas Jesus tinha ressuscitado. O problema é que eles ainda não entendiam. Eles não sabiam quem eles eram em Jesus. Eles falavam, eles perguntavam, eles ensinavam, mas eles não conheciam em si o poder de Jesus. E por isso, eles estavam tristes. Provavelmente por isso, inclusive, deixaram a cidade e foram para outra. E é engraçado que nessa tristeza, como é que as coisas funcionam? Eles começam a perguntar para Jesus. Cara, eu fiquei imaginando essa cena, devia ser muito engraçado. Muito engraçado. Ele virava para Jesus assim, ué, o senhor é o único que não... Onde é que você estava? Você está ali nada, hein? Como é que você não sabe das coisas que estão acontecendo? Você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe? Por que se calhar era o único peregrino? Tem que lembrar, Jerusalém, no momento que Jesus é crucificado, o que está acontecendo em Jerusalém, irmãos? Era celebração, era festa, muito bem. A pastora Simone está ligada, era festa. Toda a gente vinha de tudo que era lugar para celebrar em Jerusalém. Então, é muito provável, claro, a coisa mais natural, que houvessem muitos peregrinos na cidade. E eles dois que estão saindo da cidade imaginam que Jesus é um daqueles peregrinos que foi até a cidade para adorar e está voltando para casa. E eles ficam abismados. Como é que você não... Eu imagino a cabeça de... Eu imagino Jesus olhando para eles. Sabe de nada, sabe de nada. Eles estão falando com Jesus e perguntando para Jesus se Jesus não sabia o que tinha acontecido. E eu imagino Jesus olhando para eles. Tem que ter muita misericórdia de vocês. Vocês não entendem nada mesmo.
Que é claro que Jesus sabia. E sabia muito mais do que eles. Eles é que não sabiam. E eles estão perguntando para Jesus, o senhor não sabe nada? O senhor não percebeu? A pergunta deles, em parte, é justificável. E foi o que falei há pouco. Irmãos, tem eventos que acontecem no mundo que é quase que inadmissível que as pessoas não saibam. E se a gente pensar no contexto dessa festa que está acontecendo em Jerusalém, se a gente pensar no contexto de quem era Jesus, os sinais, tudo aquilo que ele havia feito no decorrer da sua caminhada, toda a gente só falava em Jesus naquele momento. Jesus, ele se tornou a pessoa, o centro das atenções daquele momento na cidade de Jerusalém. Era quase que impossível, lembra? Naquele momento não tem internet, você não tem distrações, você só tem a vida para ser vivida como é vivida. Você tem as lutas do dia a dia normais, como qualquer lugar, mas você não tem um monte de distrações que nós temos hoje. Então, é óbvio, é quase que inimaginável que as pessoas não ouvissem falar sobre Jesus. Tinha que ouvir, porque Jesus era o centro das atenções na cidade, naquele momento. Como é que pode ter um peregrino entre nós que não sabe das coisas que estão acontecendo? Tem que saber. Na cabeça desses dois homens é isso. Então, Jesus é um lunático, é um alienado, que não sabia o que estava acontecendo. E eles é que eram lunáticos e não sabiam. Às vezes a gente pensa que é o outro que não sabe, né? E se calhar somos nós que não sabemos. Às vezes a gente pensa que é o outro que tem que mudar, né? E se calhar somos nós que temos que mudar. Mas nós estamos tão cegos, o nosso coração está tão frio, nós estamos tão tristes, nós estamos tão angustiados, estamos tão que a gente não consegue perceber o que está acontecendo. E eu imagino a cena, Jesus olhando para eles. E ele, o senhor não sabe? E Jesus pergunta, quais? Tipo assim, realmente eu não sei mesmo, eu preciso que vocês me ajudem. Dá uma ajudinha aí, me ajuda aí. O que está acontecendo? Agora preste atenção nas respostas dele. Eu não vou ler tudo. Mas eles vão falar sobre coisas de Jesus de Nazaré. Eles vão falar sobre o poder de Jesus. Eles vão falar sobre as palavras de Jesus. Eles vão falar sobre o que os profetas falavam a respeito de Jesus. Eles vão falar da esperança, da expectativa que eles tinham que Jesus pudesse redimir Israel. Por isso é que eles imaginavam, e se calhar por isso estavam muito tristes, porque eles imaginavam que Jesus seria o libertador e Jesus morreu. E ele vai dizer lá no verso 21, já hoje o terceiro dia, tudo aquilo que a gente imaginava, ele morreu. Parece que não aconteceu. Eles vão falar das mulheres que foram ao sepulcro. Eles vão falar dos homens que viram, dizem ele está vivo. E no final, depois que eles terminam de falar, e o que eles falam, atenção, está tudo correto. Está tudo certo. Está tudo bonitinho. Verso 25. Jesus olha para eles e diz assim, tolos, olha a resposta de Jesus, tolos e tardios para crer. Qual era o problema daqueles homens? Incredulidade. Irmãos, será que Jesus não estaria dizendo, olhando para nós, dizendo, vocês são tolos, vocês são difíceis de crer? Porque o problema desses homens é o mesmo. O problema é a gente acreditar, é tomar posse daquilo que Jesus falou. E se posicionar. Irmãos, nós vivemos um tempo que não dá para ficar de... Eu gosto dessa expressão, não dá para ficar de mimimi. A gente não tem tempo para mimimi. Ah, mas eu não concordo com isso. Ah, mas eu gosto... Você não tem tempo para isso. Eu não estou aqui para gostar ou deixar de gostar de alguma coisa. Eu estou aqui para fazer o que Deus manda fazer. É só isso. Só que a gente fica com mimimi. Fica uma coisa para lá e para cá. Ai, mas eu estou sofrendo. Tem certeza que está sofrendo? Você sabe o que é ser cravado numa cruz? E detalhe, sem motivo. Porque às vezes, irmãos, a gente até passa por dores. É verdade.
Às vezes. Mas na maioria das vezes, essas dores são provocadas por decisões erradas que nós tomamos. Escolhas erradas que nós fazemos. E uma coisa, e eu não estou invalidando o sofrimento, viu? Uma coisa é você sofrer por algo que de alguma forma você cooperou. Foi uma decisão errada, foi uma escolha errada. Isso é uma coisa. Outra coisa é você sofrer por algo que você não fez. Você não tem nada a ver com aquilo. Muito pelo contrário. Mas você sofre. Você não tem nada a ver nem individualmente, nem coletivamente, porque às vezes nós não sofremos por causa de problemas individuais, mas sofremos por causa de problemas coletivos. Então, percebeu o que quero dizer? Eu não posso decidir sobre a vida dos meus filhos, eu não posso decidir sobre a vida das minhas netas. Se eles tomarem alguma decisão errada, eu vou sofrer, mas vou sofrer coletivamente. Não fui eu que tomei a decisão errada, foram eles. Mas eles são minha família, eu sofro junto. E de alguma forma não adianta. Querendo ou não querendo, uma coisa chamada ser humano provocou aquele sofrimento. Então o que nós estamos falando é de outra pessoa que está sofrendo, que não fez nada. A divindade não fez nada de errado, Deus não fez nada de errado, Jesus não fez nada de errado, o Espírito Santo. Mas Jesus vai ser crucificado numa cruz, Jesus vai sofrer morte de humilhação por causa do pecado dos outros. Ele não tem nada a ver com isso. Aí você acha que você está sofrendo? Você já foi pregado numa cruz, você já foi chicoteado, já colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Você já viu alguma coisa perfurando você? Você acha que você está sofrendo? Jesus diz, tardios de coração para crer em tudo o que disseram os profetas. Mas põe em especial o verso 26. Preste atenção no que Jesus vai dizer. Não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrassem na sua glória? A minha versão está, não era necessário que o Cristo sofresse, padecesse, para entrar na sua glória. Irmãos, tem coisas que são necessárias. Tem coisas que convêm. E nós vivemos tempos como este. Tem coisas que são necessárias acontecer. Por isso fiz aquela introdução. Vocês estão me entendendo? Amém, irmãos? Estão entendendo? Tem coisas que elas são necessárias. E elas vão acontecer. Elas vão. Queiramos nós ou não, creiamos nós ou não, elas vão acontecer. Elas são necessárias. O que nós precisamos? Crer. Porque qual era o problema desses dois homens? O coração deles havia se esfriado porque eles não conseguiam mais crer. As circunstâncias, as dificuldades, as lutas, os problemas, de alguma forma isso foi abalando a fé daqueles dois homens. E agora eles não conseguem mais crer nas coisas que Jesus havia dito. Mas Jesus reaparece para eles e diz para eles, olha, era necessário, é necessário, não é? É necessário que essas coisas aconteçam. Por quê? Porque para o Cristo entrar na sua glória, lembra? Os profetas haviam dito isso. Ele, o próprio Jesus, havia dito isso aos seus discípulos, que era necessário que o Filho do Homem morresse, padecesse, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Ele havia dito isso. Eu já brinquei com a igreja uma vez. Você quer ressuscitar? Quem quer viver a experiência da ressurreição? Levanta a mão. Verdade, de verdade. Quem quer? Eu quero. Diga aí, você quer? Então diz. Se quer, diz. Eu quero. Eu quero ressuscitar. Amém. Mas para ressuscitar, primeiro você tem que morrer. E aí? Pergunta para o coleguinha do lado, está pronto para morrer? Cara, é sério, você não quer ressuscitar? Você quer ressuscitar, mas você não quer morrer, né? Aí não dá. Para ressuscitar tem que morrer. Não tem outro jeito.
Irmão, se eu quero ressuscitar, eu tenho que morrer. Ah, pastor, mas é literal? E era bom que fosse. E eu vou orar para Deus matar vocês tudo. E eu também. Irmãos, nós temos que morrer todo dia. Nós lemos, não precisa colocar não, Sandro. Nós lemos Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É mesmo. É isso mesmo. Então você morreu. Só que na hora que a coisa aperta, parece que o velho homem ressuscita. Né? A gente ressuscita. A velha mulher ressuscita. Aí vai ter que fazer o clube do livro. E eu fiquei com inveja santa. Homens, vamos fazer um clube do livro com os homens. E já tem até o livro. Homens mais parecidos com Jesus. Vai ser esse o livro. Claudinho e Helder, prepara o grupo. Dá trabalho para eles. São do Ministério de Homens. Mas é isso, irmãos. A gente quer morrer. Perdão, nós queremos ressuscitar, mas a gente não quer morrer. E Jesus diz, é necessário. Voltando para o verso 26, é necessário. As coisas têm que acontecer. Se elas não acontecerem, não vai funcionar. E eles continuam o caminho. Estão chegando na cidade. É interessante que o texto também não vai dizer por que Jesus... É tipo Jesus fala assim, não, eu vou ali para mais um pouquinho. Não, mestre, não sei o que. Tá. Às vezes, eu penso, agora é pensamento da minha cabeça, que Jesus faz isso de propósito, para saber até que ponto realmente eles estavam interessados no que Jesus estava dizendo ou não. Irmãos, eu tenho essa impressão, às vezes, que Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para saber até que ponto realmente nós amamos o Senhor ou amamos as coisas do Senhor. Percebe? Uma coisa é amar o Senhor, outra coisa é amar as coisas do Senhor. Quando eu estudava teologia, no tempo que eu gostava de estudar, a gente lia muitos textos, inclusive textos que falavam sobre uma possível, vamos imaginar com uma conversa, né, de um filósofo e um teólogo, que são muitos amigos, vamos imaginar a possibilidade de fato de Deus não existir, de céu e inferno ser tudo história da carochinha, não existe nada disso. Imagine essa possibilidade, só imagine, porque eu não acredito nisso. Mas imagine essa possibilidade, faz de conta, que céu e inferno não existe, que isso é tudo fruto da nossa imaginação, enfim, nós estamos aqui nessa terra e quando morrer vamos acabar tudo aqui. Você continuaria amando a Deus? Porque essa é uma conversa entre Blaise Pascal, um teólogo, e um amigo que ele tinha ateu, que eu vou poupar o nome. E na conversa entre eles, ele diz assim, olha, vamos fazer de conta que você, para o amigo ateu, tenha razão. Se você tiver razão, você perde tudo. Por quê? De fato, quando a gente morrer, não tem mais nada mesmo, né? Não tem céu, não tem inferno, não tem nada. Então, a nossa vida realmente não faz sentido. E também não faz sentido você estar aqui agora, porque, afinal de contas, você não crê em nada. Que sentido faz isso? Você perde aqui e perde lá. Compreenderam? Se realmente Deus não existisse, se realmente não houvesse céu e inferno, o que a gente está fazendo aqui? Faz sentido. A nossa vida aqui não faz sentido nenhum. E o pior, se realmente não existe quando morrer, piorou. Porque não tem mais nada. Mas Pascal diz assim para ele, e se eu estiver certo? Você perdeu 2 vezes. Porque eu ganho propósito para a vida aqui, porque Deus existe, e ganho propósito para depois da eternidade, porque afinal de contas eu vou passar a eternidade com Deus, porque creio nisso. E você não tem sentido nem aqui e nem lá. Captou a mensagem?
E a pergunta é, imagine que nada disso fizesse sentido. Ainda assim, você amaria Deus? Irmãos, nós não amamos a Deus só porque Ele vai nos dar vida eterna. Vida eterna é consequência de quem anda com Deus. Mas a vida eterna, presta atenção numa coisa, a vida eterna não começa quando você morre, não. A vida eterna começa agora. Pergunta para o coleguinha que está do teu lado, a tua vida eterna já começou? Porque se não começou, tem alguma coisa errada com você. Irmãos, a vida eterna não vai começar quando eu morrer. Ah, morri, agora começou a vida. Não, irmãos, a vida eterna começa agora. Começa quando os seus olhos são abertos. Quando você reconhece Jesus, quando você entende que existe um propósito para o qual Deus te colocou no lugar que Ele te colocou. A tua vida começou é agora, é já, não é depois. E para terminar, diz o texto. E quando Jesus fez de conta e permitiu que eles fossem, eles vêm conosco, e Jesus vai para ver até que ponto eles o amavam. E Jesus, aí acontece mais uma cena interessante. Interessante. Vamos definir uma coisa aqui rapidinho, irmãos. Quem convida quem para ir aonde? É Jesus que convida os dois discípulos? Ou são os dois homens que convidam Jesus para entrar em casa? São os dois homens. Se são os dois homens que convidam Jesus, quem é o anfitrião e quem é o visitante? Recentemente eu fui convidado numa casa para comer uma mesa tão boa. E depois ainda comi um pudim mais delicioso ainda. Quem era o anfitrião? E quem era o visitante? Faz sentido você convidar alguém para a sua casa e o visitante tomar o lugar do anfitrião? Você me convida para a sua casa, na cidade de Deus, que eu vou fazer isso. Tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa não está bem. Mudou, né? Que negócio é esse? Dependendo do seu grau de intimidade das duas, você nunca mais convida para ir na tua casa, você está até põe para fora. Cara, Jesus assume o papel de anfitrião. Porque Ele é o Senhor da casa. Jesus quer assumir o papel de anfitrião na tua vida. Porque você não é o anfitrião. Lembra? Sou sim, pastor. Não. Lembra que você morreu? Você não falou que ia morrer? Você morreu. Se você for o anfitrião, você não morreu. Se Jesus é o anfitrião, agora você morreu. Você morreu, Ele assume. E quem governa é Ele. E por que Jesus precisava assumir o papel de anfitrião nessa cena? Porque, lembra? Os discípulos dele, os homens que falavam dele, os homens que ensinavam dele, os homens que andavam com ele, não o reconheceram. O que eu aprendo dessa história toda, irmãos? Primeira coisa, corações em chamas permanecem em chamas. De novo, olha para o coleguinha que está do teu lado e pergunta: seu coração está em chama? Então ele vai permanecer em chama. Corações em chama vê o que ninguém vê. Sabe o que é interessante na história? Jesus assume o papel de anfitrião. Jesus parte o pão. Jesus dá o pão. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. E quando eles comem, eles parece que acordou. Dá uma cutucada aí, acorda. Acorda, acordou. Cara, Jesus! Imagina a cena de novo, eles olham um para o outro. Só que o texto diz que Jesus simplesmente desaparece. Mas como assim, pastor? Pois é, essa é uma boa pergunta. Como assim? Como assim? É verdade. Como assim? Desapareceu.
Simplesmente. Jesus some. Por quê? Porque quem vê com o coração não precisa mais ver com os olhos. Jesus fazia presente porque eles não conseguiam enxergar com o coração. Enquanto eles não enxergavam Jesus com o coração, Jesus estava ali, do lado deles, caminhando com eles. E quando Jesus parte o pão, que eles reconhecem Jesus, agora eles estão enxergando com o coração. Quando eu enxergo com o coração, eu não preciso mais enxergar com a visão. E diga para mim, o que é fé? Fé não é crer naquilo que você não vê? Fez sentido para você agora? Por que é que nós temos que exercer a fé? Por que é que o nosso coração precisa permanecer em chama? Enquanto o meu coração estiver queimando, eu não preciso ver nada, porque o meu coração está vendo. Ele está sendo queimado pelo Espírito Santo. Há um fogo dentro de você. E tem mais, se esse fogo se apagou, hoje, nessa manhã, o Senhor parte o pão novamente. Os seus olhos espirituais serão abertos para que você possa ver aquilo que ninguém pode ver. A incredulidade impedia aqueles homens de ver quem Jesus era. Mas quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram. Eles reconheceram quem era a fonte das chamas. Lembra? O nosso coração não ardia. Olha, depois que Jesus se revela, Jesus parte o pão, os olhos deles espirituais são abertos. E põe o seguinte: o nosso coração, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e nos abria a Escritura. Você entendeu o que eles disseram? Eles estavam andando com Jesus, o coração deles já estava queimando. Os olhos ainda não tinham sido abertos. Quando os olhos foram abertos, eles lembraram. É verdade. Quando ele falava, o nosso coração não queimava. Ei, pode ser que você não esteja vendo nada. Pode ser que você esteja olhando, você esteja cego no sentido físico. Você não consegue enxergar. Por que eu vim nessa igreja de manhã? Eu não sei por que eu vim aqui. Eu não enxergo nada. Mas se tem algo queimando no seu coração, é o Espírito Santo que está falando com você. E Ele está te chamando por uma vida de secreto, por uma vida de intimidade, por uma vida de renúncia, por uma vida de entrega, por uma vida de obediência, por uma vida que vai ser vivida não por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Porque a fé é isso, é ver, é crer naquilo que não se pode ver.